Está no ar o programa Rua Tem Seus Traços. Hoje nós vamos aqui falar no programa. Trouxemos aqui pessoas, primeiramente o nosso amigo aí, o argentino Martins, vamos estar falando com ele no programa Rua Tem Seus Traços. Rênio Quintos, grande Rênio. E o grande deputado Cláudio Abrantes aqui, o homem da cultura. O homem da cultura. O homem da cultura. Cabra bom. O programa A Rua Tem Seus Traços. Então, apoio cultural da revista Traços, que dá-nos apoio para nós estar fazendo esse programa aqui. Agradecemos a TV Comunitária, Canal 12 da NET, onde tem abrido esse espaço para que a rua venha aqui e possa falar. Também tem o apoio da Associação Namastê, né? Que tem ali, nos dado esse apoio psicológico, para que a gente possa estar aqui desenvolvendo cada vez mais o nosso trabalho. E hoje aqui no programa aqui nós vamos falar sobre cultura, né? Estamos aqui com o grande homem da cultura aqui, grande representante, Cláudio Abrantes. Quem que é Cláudio Abrantes? O Cláudio Abrantes é, antes de tudo, um cidadão brasiliense, paraibano brasiliense, que é apaixonado por essa terra, que recepcionou tanta gente. Recepcionou você de São Paulo, o Rênio lá do Rio de Janeiro, o Martim da Argentina está aqui também. Acabou de chegar. Então, antes de tudo, eu sou apaixonado por este lugar e quero, onde eu estiver, ajudar a construir uma cidade bacana. Lógico, a cultura é um caminho, sim, para o desenvolvimento de qualquer civilização, qualquer sociedade, e a gente não pode abrir mão. Aliás, a cultura, ela é um direito, deveria ser, na própria Constituição, um direito fundamental de cada cidadão brasileiro. Isso é muito importante, né, Rênio? Rênio já é a segunda vez que já está aqui. Tem uma honra, sempre privilégio, segundo programa já que eu estou aqui. Quem é Rênio aí? Rapaz, eu sou também, da mesma forma, um cidadão brasileiro, um carioca brasiliense, tenho a alegria de ser cidadão honorário, né, de Brasília, por conta dessas andanças aqui, de tentar construir uma cidade melhor para todo mundo e fazer com que a cultura seja considerada uma ferramenta de desenvolvimento humano, né, e que possa trabalhar para que a gente consiga, que as pessoas tenham acesso aos bens culturais, que as pessoas tenham condições de fluir de coisas belas, de coisas bonitas, saber do que acontece, né? Trabalhar a sua alma, porque a sociedade está doente hoje, está muito doente porque tem pouca cultura. Isso é muito importante, né? A gente trabalhar com a cultura e a alma. Para mim é um prazer muito grande, né, ter aqui no meu programa Rua Tem Seus Traços, né, o Martins, hermano argentino. Martins é uma pessoa que está em situação de rua, porta-voz da cultura. Quem é Martins? Olha aí, no primeiro lugar eu queria pedir desculpa porque meu português talvez não é tá na altura, né? Tá bom, Martins, pode mandar, manda brasa aí. Muito obrigado então por aquela licença, né? Mas aí minha maneira de me apresentar, né, tem que ver mais com aquele jeito de viajar, né, com aquela ideia de conhecer, não ficar parado, porque no meu caso eu estava parado e sem possibilidade de trabalhar lá na Argentina, né? Aí achei que seria bom dar um rolê, sair, não ficar parado aí, me dar a oportunidade, né, de conhecer mais pessoas legais. E aí foi que decidi, vou lá em Brasília, conhecer. E sempre já tinha conhecido de antes o povo brasileiro, né? Tinha ido no Rio de Janeiro, em Bahia. Sei que é um povo muito acolhedor. Aí meu desafio foi vou lá na capital, no DF, a ver como é que... Você veio da Argentina direto para Brasília? Sim, quase direto, porque eu fui daquele jeito mochilão, né? Sabe? Mochilão. Que vai fazendo algum bico, algum trabalho, né? Na estrada mesmo. E dando jeito, né? Pegando carona. Talvez desse jeito não é direto assim, né? Mas o objetivo era exatamente. Chegar aqui. O foco estava ali, né? Isso. E aí apareceu aí, ficou em situação de rua aí, como a revista Traço está aí para receber e acolher essa população de rua. Hoje ele é um porta-voz da cultura e sai vendendo as suas revistas para poder ganhar um dinheiro para se alimentar, né? Nós estamos com o Cláudio Abrantes aqui. Eu queria aproveitar o nosso deputado aqui. Vamos falar sobre cultura, Cláudio. Bora. Como é que está a cultura em Brasília? A cultura de Brasília sempre é muito boa. A cultura de Brasília é tão forte que a Traços, ela vem em cima de quê? Cultura. É cultura. Qual é o conteúdo da revista Traços? É cultura. O que a cultura Brasília é tão forte, tão vigorosa, que ela consegue ser a base de um projeto tão vitorioso como a Traços, que acolhe moradores em situação, pessoas em situação de rua, do Brasil, de outros estados e até da Argentina. A maior prova está aqui. Então, a razão
do Martim, sua, de tantos outros, e nossa também, de hoje a gente ter essa revista Traços, esse projeto fenomenal, não é? Então é a cultura, no bojo de tudo isso está a cultura. Então a cultura de Brasília, ela é extraordinária, ela é vibrante, ela é forte, é uma cultura que tem os recortes de todas as partes do país. Aqui é um lugar que você encontra desde a cultura lá do norte, do nordeste, do sul do país, do sudeste e naturalmente do próprio centro-oeste. Então esse caldeirão, né, essa panela de pressão que vai misturando tudo, com toda essa questão do pensamento de Brasília, o traço de Brasília, a arquitetura de Brasília, enfim, a cultura de Brasília é extraordinária, como em poucos lugares do mundo, eu te diria, Barba. Mas, eventualmente, os governos não tratam bem a cultura, como é o caso deste governo, que não trata bem a cultura de Brasília. É inevitável falar disso. É inevitável falar disso. A gente tem aí, em diversos momentos, a luta para a preservação do FAC, a dificuldade de você ter uma formação de plateia, ou seja, é um governo que enxerga o gasto com cultura, enxerga na verdade, a cultura como um gasto. Nós gastamos tanto com cultura. E, na verdade, não é isso. A cultura é investimento. Né? E é um investimento tão forte que a Traços investiu na cultura. A Traços investe na cultura, pega essa beleza da cultura e transforma ela em algo concreto para a sociedade e para um segmento que não era observado pela sociedade. Invisível. Então, assim, eu penso que a cultura de Brasília ela tem muito a oferecer do ponto de vista da qualidade. Estamos aqui do lado de um grande maestro. Né? Ele Fórum da Cultura. Poxa, é um cara que está aí com a Célia Porto há tanto tempo, levando o nome de Brasília. E tantos outros expoentes de todas as linguagens. Então, Brasília ela é pródiga nisso. Né? Então, ao mesmo tempo que Brasília é a capital do rock, mas ela também acolhe... É a capital do chorinho, a escola de choro Então, é isso, Barba. A cultura de Brasília ela é fortíssima, é pungente, mas assim, ela precisa, como em todo o Brasil, aí na verdade não é um problema, precisa de mais apoio, precisa de se entender que quando você investe em cultura, e aí nós não estamos falando só de evento, mas quando você investe em cultura, em formação de profissionais, tudo, isso retorna para a sociedade na forma de reconhecimento, na forma também de recursos. Hoje, se a gente for computar quanto que se retorna, quantas pessoas trabalham com cultura... Direta e indiretamente. Direta e indiretamente, é uma coisa estupenda, mas a gente precisa mensurar isso, é um longo debate, é algo que a gente tem que avançar, mas a cultura de Brasília Nós fizemos agora, Paulo, a Lei Orgânica da Cultura, justamente com esse olhar. A gente ficou muito preocupado porque houve o envio de uma mensagem, né, do governo, pegando já uma luta que já se desenvolvia há mais de 10 anos, e a partir da leitura deles mandaram uma lei e a gente, junto com a Câmara Legislativa, a Secretaria de Cultura e o Movimento Cultural, a gente conseguiu trabalhar justamente para esse olhar ser preservado. O importante é que a cultura seja a ferramenta de desenvolvimento de uma sociedade. E a gente trabalhar essa coisa da relação de estabelecer um parâmetro. Se a gente tivesse governos que apoiassem com mais fortaleza o segmento cultural, a gente estaria em outro patamar completamente. E a gente ainda tem sorte que mesmo nessa aridez governamental que a gente tem ainda uma secretaria. A Secretaria de Cultura ela foi guerreira, né? Ela foi para cima, trabalhou, dialogou e a gente hoje tem a LOC também por tudo isso. O segmento, graças a você, muitos deputados. A gente deu uma contribuição, é verdade. Contribuíram de forma. Mas tem esse lance, você tem uma secretaria guerreira que tocou para frente, o movimento cultural abraçou, dialogou, discutiu, mudou, transformou a LOC e a Câmara fez o seu trabalho. Agora, hoje nós estamos na vanguarda, Barba. Hoje em termos de legislação, a gente tem uma legislação assim realmente bem avançada. Mas agora, óbvio que isso é um processo para melhorar e para que se entenda que quando você investe em cultura, aquilo retorna para a população como um todo. Porque a gente tem acompanhado as brigas, as lutas, aí, principalmente do Fórum com o RNI, e a gente tem visto, Reino, as dificuldades e o governo tirando o dinheiro da cultura, né? Como é que está essa questão? Como é que o Fórum da Cultura, como é que ele se posiciona
né? Como é que ele vê esse olhar do governo tirar um dinheiro de uma secretaria para fazer um outro repasse? O que acontece é o seguinte, o primeiro, como o Cláudio colocou no começo, a cultura é um direito. Assim como o Fundo de Apoio à Cultura é um direito estabelecido, adquirido pelo movimento cultural. Nós conseguimos colocar na lei orgânica que 0,3% da receita corrente líquida tem que ser destinada exclusivamente para a cultura. Todos os governos fizeram uso dele, mesmo a gente tendo... Mas vamos continuar nos fazendo? ajudou, não, aí que tá. O Cláudio, por exemplo, fez uma lei que ele colocou dentro da lei, dentro de um gatilho, dentro de uma proteção que congelava a possibilidade do governo. Esse governo chegou e fez a mesma coisa que os outros fez, pegou e fez uso desse recurso de forma indevida. Quer dizer, isso é uma luta e o Fórum sempre se posicionou disso. Entra governo, sai governo, direita, centro, esquerda, em cima e embaixo. A gente é uma luta sem fim, por quê? Porque o Estado ele só vê recurso, ele não consegue entender, o Estado brasileiro não consegue ver a cultura como ferramenta de desenvolvimento humano, o que ela é. É mais ou é a cereja do bolo, que é bacana você ter muitos festivais, muitos shows bonitos, ou é aquela coisa que você joga para debaixo do pano quando aquilo incomoda. Quando a galera vai fazer um desafio hip hop, quando vai fazer uma coisa e a galera se sente incomodada pela agudeza que a cultura pode ter como linguagem. Então, assim, o importante é que a gente, o Fórum ele agrega todas as linguagens culturais. A gente tem todo mundo representado ali, e de todas as cidades. Mas agora, com o advento da LOC, a gente conseguiu um fato muito importante, que é assim, um salto. Eu acho que a LOC é um salto quântico na cultura, porque a gente conseguiu que cada cidade tenha o seu Conselho Regional de Cultura para fomentar e debater a sua realidade local, a gente colocar nisso um grande Conselho de Cultura que vai debater uma política pública para toda a cidade. Isso vai dar uma sinergia, uma velocidade para a cultura muito maior do que nós temos vivido, que eram centenas de artigos que às vezes se atropelavam. Agora nós temos uma lei única. Então, e para nós, eu sinto muito envaidecido de ter participado desse momento, porque é realmente um momento diferencial e que a gente vai precisar muito que a população se aproprie disso, porque é para ela que vai voltar isso. Que cobrem dos governos, que cobrem dos seus parlamentares ações para que a cultura chegue às suas cidades. Deputado, como é que o senhor vê, o senhor como deputado ali na Câmara, lutando, como é que o senhor vê essas manobras? Porque a gente está no meio cultural, a gente começa a entender, a gente acha, pô, mas conseguimos ali, vai tirar dali, vai... Como é que o senhor vê essas manobras que os governos fazem e a gente fica perguntando, e aí, vai continuar? Baba, eu vejo com muito temor isso. Eu penso que a cultura já é uma parcela, o Reni falou aqui, 0,3%. É uma parcela muito pequena de todo o orçamento do Distrito Federal. Tanto que, quando o governo queria retirar recursos do FAC, quando ele se depara com o recurso lá, era algo irrisório diante da suposta dívida que se diz que o governo tem. Mas é aquela coisa de ser a genie, né? Então vai ser, olha, não tem, vamos tirar a cultura, vamos cortar a cultura. E isso é muito ruim, porque nós estamos falando que a cultura, o olhar do governo é um olhar somente financeiro. E a cultura vai muito além disso. A cultura é aquilo que nos faz, nos traz um reconhecimento. E ela vai, inclusive, além da arte. Né? A gente estava falando muito aqui da questão artística, da produção artística de Brasília, mas ela também passa até por questões de valores. Né? Hoje, por exemplo, qual o Brasil? É cidadania. As pessoas começam a discutir o que é bom para a sociedade. Então isso é cultura também. Se você pensar que parar antes da faixa de pedestre, isso é uma questão cultural de Brasília, isso já está na nossa maneira de ser. A arte, ela traduz isso no dia a dia, com a beleza, né? Com a estética, e ela faz o caminho de ida e de volta. Ao mesmo tempo, essa parte artística, ela traz a discussão, o debate, né? Se você for nas quebradas, como a galera fala aí, da periferia, você vai ter um debate firme sobre a condição da periferia, do jovem na periferia, da mulher. Então isso tudo é traduzido em arte, mas dentro disso tem um substrato humano e fático que é muito forte. Então a cultura, ela transcende a questão artística. A arte, ela é um caminho, ela é o catalisador de tudo isso. E aí você pega o exemplo de uma questão
a questão, por exemplo, da faixa de pedestre. Isso é cultural nosso. Então as pessoas têm que entender, quando a gente fala de cultura, né, nós não estamos dizendo somente de recursos, shows, não. É algo que vai muito mais além. É um contexto. É um contexto, e o governo não entende isso. Quando você pega, está folheando a revista Traço, você vê lá realmente muita questão artística, mas você vê ali embutido um debate sobre as minorias, você vê ali essa questão da mulher. Poxa vida, tudo isso está ali. Então, assim, você usa a arte para debater e para fazer a questão cultural acontecer. Isso é muito importante, a gente falou em cidadania, e vamos aí falar com o nosso amigo Emmanuel Martins. Valeu. Emmanuel Martins, como é que você vê, como é que você faz uma análise da revista Traço? Você, antes de conhecer, né, antes de você conhecer a revista Traço, estando morando na rua, e depois que você conheceu a revista Traço, você ainda continua morando na rua. Como é que você vê, você imaginava que um espaço cultural, uma revista, poderia pelo menos te ajudar a te dar o sustento? Sí, por un lado eso es bastante sorpresivo. Yo nunca tinha participado en proyectos culturales así tan diretamente, né? E aí o que eu acho da revista foi muito bacana, muito legal, porque, por exemplo, o que eu vejo é que a gente está, como porta-voz, né, difundindo, além da revista e tal, difundindo a cultura, a gente está aportando um jeito de se acercar, está fomentando a leitura, por exemplo, né? Na hora de dizer, olha aqui, estou tendo uma revista, aquela, tá? E então está fomentando também aquela cultura de olhar a revista e não tanto só o telefone, só aquela tecnologia nova, né? Que a gente um pouco acha ele... Fica à vontade. Martim, você que já rodou tanto Brasil, Argentina, acho que você deve ter caminhado pela Argentina também, né? Sim, claro. Né? Que eu estou sabendo que você almeja chegar na Jamaica, né, que é o teu objetivo, mas você já viu algum projeto semelhante a esse em algum outro ponto do Brasil, da Argentina, ou algum país que você visitou? Sim, na cidade que eu moro lá, que se chama Córdoba, ali tem um projeto parecido, só que eu nunca fiquei muito de perto, porque eu estava em outra parada, sabe? Estava estudando, fazendo minhas coisas, e soube que tem a existência de uma revista que se chama La Luciérnaga, se chama lá. E é um projeto parecido para pessoas que estão com dificuldade de renda, né, ou com situação de rua, e é com eles que o projeto está enfocado, entendeu? A revista Traço, como você conheceu ela? Da Luciérnaga, que é aquele bichinho que... Desculpa aí, vagalume. Isso, aquele bichinho que prende e apaga a bunda, né? Que faz assim. A revista Traço, quando você estava na rua, né? Você estava em situação de rua, você está em situação de rua. Claro. Quando você começou a vender ela te trouxe alguma vida para você? Ela despertou mais? Ela te deu uma energia, uma vontade de querer reconquistar as coisas, lutar pelos seus direitos? Nesse caso aqui, na cidade de Brasília, foi bem particular, porque a cidade essa aqui é bem diferente, é bem particular. É uma cidade que todo fica longe, você tem que estar de outro jeito. Eu passei por várias outras cidades e ali você, de alguma maneira, você se ajeita, sabe? Alguma coisa faz. Tem tudo mais, tipo, mais aí. Sabe onde que fica o centro da cidade, onde que fica a periferia. E mais ou menos tem uma noção, né? Aqui na Brasília você fica todo difuminado, né? Tudo tá diferente. É isso mesmo. Aí, o que acontecia no caso comigo, que eu queria mesmo conhecer a cidade, entender como é que funciona ela e tal, eu ficava, quando não estava com a revista, né? Eu ficava só parado aí, sem saber muito bem para onde ir, sem saber... Aí, no caso, a revista foi um motivo também para mim, para ficar andando na rua, já tem uma excusa, né? Uma excusa, ao menos, de dizer, bom, tenho que vender a revista, quero vender a revista, vou lá. Aí já bati o papo com os clientes mesmo. É isso que eu ia perguntar. E o público que te compra a revista, eles interagem? Sim, é legal demais, porque eu adoro aquela parte onde o povo fica exigindo. E aí, cadê o número novo? E cadê a outra que não está saindo aí? Por que não está chegando? Legal, e aí o povo, essa é a parte como objetivo conseguido, objetivo logrado, né? Porque eu que está difundindo aquela ideia da leitura e tal, né? E ver que o povo se interessa por saber e exige, né? Formar parte da cultura, conhecer as movidas culturais. Aí é quando eu fico de peito inflado, assim, sabe? De peito grande, porque sinto que estou participando de algo lindo, sabe? De algo bom e que a gente está querendo mais, está pedindo mais. Isso é muito importante, né, Cláudio? Cláudio é um dos deputados aí que está com a Traço desde o começo, desde quando... Né, a ideia iniciou. A Traço tem 2 anos, mas a ideia iniciou lá 10 anos atrás.
Quando a gente ouve isso, né, a gente vê o que a cultura em Brasília... É que eu tenho falado aqui, né, o que a cultura de Brasília tem feito na vida das pessoas. A gente ouve essas histórias, claro, né, Cláudio? Claro, é a traços. A gente tem exemplos, cada um no seu quadrado, como diz por aí, mas, por exemplo, a traços, pessoal em situação de rua. Eu venho de um movimento teatral, comunitário, que é a Via Sacra ao Vivo lá de Planaltina. Eu tive uma participação lá durante muitos anos e participo ainda do grupo. Aí você tem aqui do lado o Rênio, que além de ser um maestro, um cara conceituadíssimo do ponto de vista musical, mas é um militante também, que é um cara que está ali em cima. Então a cultura, você vê que ela tem várias vertentes e ela age no dia a dia, né? No dia a dia das pessoas. Quisera eu, e quero ainda, que a cultura, a cultura do respeito, da valorização, do respeito à coisa pública, da honestidade, do pertencimento, de fazer a coisa certa, quem dera se a gente conseguisse impregnar essa cultura no meio político. Exatamente. Porque, infelizmente, a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Mas é um processo, nós somos de uma democracia muito jovem, é necessário que se aprenda com isso. E eu espero realmente que tudo isso que é feito, essa questão da arte, cultura, do que está na rua, do que está no papel, daquilo que vai se moldando, se aplicando ao dia a dia das pessoas, que a gente consiga traduzir isso numa sociedade mais justa, mais verdadeira, mais solidária, exatamente. Então, eu tenho o mesmo pensamento do Rênio. A cultura, a arte e a cultura são sim instrumentos de desenvolvimento humano. E é legal, eu acho legal o Rênio aí, que já das antigas, né? Mais do Rênio da cultura. E trabalha lá junto com a população de rua, né? Eu tenho 20 anos lá, conheço todo mundo. A gente tem visto que depois que chegou essa revista, tem dado uma mudada, né? Tem mudado muito, cara. Eu fico impressionado com essa... Eu acho esse projeto revolucionário por isso, porque o que você percebe é que os porta-vozes, as pessoas que se impregnam desse espírito de porta-voz de uma coisa boa, como ele falou ali, uma coisa bonita, e percebe que isso alimenta a alma deles. Então você vê que as pessoas crescem, as pessoas têm é diferente, aquele rapaz lá que vivia lá, aquele que, você lembra? Ele me chamava de... Sim, o Rogério. O Rogério hoje está na casa. É outra pessoa, você vê que o cara deu uma crescida como ser humano, assim, a autoestima das pessoas, porque quando você investe em arte e cultura, no meu entendimento, você coloca o ser humano em outro patamar. Né? É o que nos diferencia dos animais, né? Com todo respeito a eles, que são fundamentais também na existência do planeta, a gente não pode querer ser o hegemônico da história, mas assim, o ser humano, ele por essa singularidade, da gente rir, da gente chorar, da gente fazer arte, né? Da gente se expressar através de uma coisa que é impalpável, imaterial, né? Quando alguém canta e emociona a outra pessoa que está ali na plateia, e quando a plateia emociona o artista, aplaudindo de forma, né, ou participando de algum processo, tudo isso é uma coisa que alimenta a alma, alimenta a sociedade. A sociedade cresce junto. Então, investir em arte e cultura significa você diminuir a violência, você aumentar o amor entre as pessoas, a fraternidade, a possibilidade de um ser humano não cometer um ato estúpido de violência contra outro, porque aquilo cria nela uma situação onde ela consegue olhar o outro ser humano como se fosse ele. Quer dizer, essa sensação de pertencimento é isso, a pessoa ter a capacidade de sentir-se humano, né, humanizado. É isso que é fundamental, que os governos precisavam entender. Porque a matéria-prima da cultura é o ser humano. É o ser humano, exatamente. Quando você amolda, toda a sociedade cresce junto. Quando você consegue estabelecer esse vínculo entre o cara que faz a arte e principalmente o cara que está ali ouvindo e que ele vai consumir e que ele pode aprender também. Eu tive uma experiência lá em Cavalcante, eu fiz 12 anos naquele festival lá. Eu, com 5 anos, 3 anos, 4 anos de festival, eu estava angustiado porque a população não tinha nada, não tinha nenhuma cena instrumental na cidade, não tinha nenhum piano na cidade. E eu falei, poxa gente, eu quero que a cidade suba no palco, como eu vou fazer isso? Quem é? As crianças, né? Aí eu criei a pequena orquestra de Cavalcante e levei o Marció, que é um gênio, um criador fantástico do grupo de grude, e ele faz instrumentos. Aí eu falei, Marció, mas como é que nós vamos fazer uma orquestra lá, bicho, não tem instrumento? Eu falei, bom, nós vamos fazer, você é o cara, você é um artista. Ele levou
ladrilhos para os meninos cortar e aprender a fazer ladrilhofone. Levou tubos de PVC para as crianças aprenderem a bater. Resultado, com 15, 20 dias de ensaio, os garotos estavam tocando Vila Lobos, Gonzaguinha, Gonzagão e músicas do folclore brasileiro. Com 15 dias ninguém tinha tido contato antes com a música, Barba. Isso por quê? Porque foi dado amor para os caras. Os caras falaram assim, vamos tocar um instrumento? Vamos. Ó, a gente vai dar um lanchinho para vocês, um suquinho. Vamos na hora do intervalo, lá na aula, no contraturno. Vamos fazer uma música? É muito importante. E as pessoas, poxa, cara, pô, isso é um exemplo maravilhoso. E a cultura, ela tem esse poder, né? De agregar. De agregar e também de te levar para lugares que você nunca esteve. Exatamente. Né? Assim, essa questão que você falou do Vila Lobos, né? Então, assim, você fica pensando, cara, onde é que a música do Vila Lobos já chegou? Já chegou. Então, por exemplo, eu não conheço a Argentina. Eu sei que lá na Argentina que o tango é um traço cultural muito forte na Argentina. Né? Como, então, mesmo sem nunca ter ido lá, culturalmente, a gente enxerga... Você já foi na Argentina. Já foi. Sei que do ponto de vista da cultura do futebol é mais ou menos, não é tão bom assim. Né? E falando no tango, né, Martinho? O Martinho nem bem chegou em Brasília, no Brasil já quer subir o morro. Vai pra onde, Martinho? Olha aí, não sei se está na primeira, eu já nessa volta aqui, nessa rodada... Você já pensou Você fica dando volta. Já passei 8 meses. Sim, 8 rodando meses. lá em Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, aí que vim para cá. Quantos meses aqui em Brasília? E em Brasília vai dar 1 mês e meio, mais ou menos. Entende ir pra onde agora? E agora eu estou querendo subir mais para o norte, aí que está mais quentinho, né? E conhecer lá na Venezuela e Colômbia, aí depois cruzar o mar e chegar na ilha de Jamaica, se Deus quiser, né? Se tudo vai dar certo, se vida, tudo né? tá Martim, mais ou deixa eu menos. te perguntar, você faz algum planejamento assim de tempo? Tipo assim, eu quero Daqui daqui a a um quanto? ano estar na Jamaica ou daqui a 6 meses, ou você faz Vai solto? conforme. No caso, não é tão estrito assim, como dizer, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, tal lá, porque isso que estou fazendo é bem humano, sabe? É chegar ali, encontrar pessoas, como aqui, né, no caso, que talvez no primeiro momento eu achei assim, bom, vou chegar ali em Brasília, conhecer um pouco a cidade, daquele jeito que eu já vinha fazendo todo, né, achando que ia ser mais ou menos todo normal, igual às outras cidades. Aí Aqui foi um pouco mais intenso. Exatamente. Aí foi que demorou um pouco mais, talvez, e eu depois conheci outras pessoas como vocês, né? O Projeto Traços, que para mim é o Barba, que é uma pessoa que está mudando minha filosofia de ver a realidade, porque é uma pessoa totalmente entrega, né, para aquilo que ele faz, que é ajudar os Queria perguntar para carinhas. você, Martins, como é que é dormir na rua, cara? Para você, Nossa, como é que é? No meu caso... Uma pessoa que vem de um outro país, não é nem daqui, Sim. como é que é? No meu caso... Qual que é a sensação? Agora mesmo, hoje por hoje mesmo, assim, para mim já é muito mais normal. Eu já vejo, tipo assim, o contexto e eu já sei aonde que mais ou menos dá para ficar, aonde que mais ou menos dá para perguntar. Já foi agredido alguma vez? Já teve algum problema? Mais ou menos, não foi muito grave, não, mas um parceiro que eu achava que era parceiro, né? O cara ficou maluco de repente, estava Amigo sei da lá. onça. Sim. Ixi, amigo da onça. Aí começou com aquela briga de que você que é argentino, que você que acha que está aqui, que está dando mole, que vai. E aí ele achou que ele era brasileiro, ele podia mais. Claro, pois exatamente, é, né? certo. Que ele era dono do território e que eu ainda estava com outro parceiro brasileiro, né? E aí foi que os dois pegamos, nessa hora a gente estava viajando de bicicleta, a gente tirou a barraquinha que tínhamos aí para dormir, era num posto de gasolina ainda. E para não ter aquela questão, né? conflito, Claro, nem pensamos em chamar um segurança, nada, simplesmente, não, tá bom, deixa aí, tranquilo. A gente pegou as malas, a bicicleta e sumimos para outra parte, deixar ele tranquilo também, né? Porque, legal. no meu caso, é assim que eu desfruto, né? Brigar ia ser uma mala lembrança, né? Uma lembrança ruim. E eu não quero isso para mim, nem sequer para ele também aí. Então, que a gente decidiu. É isso aí. Como ele se tornou um porta-voz da cultura, estamos chegando no final do programa, né, Cláudio? Vamos ver o que nós podemos fazer. Tá na mão do Cláudio. Tá na mão do Cláudio. Eita, vamos Jesus. vai viajar de bicicleta. Dá um cabelo pra ele, né? Não, a gente, poxa, há traços, eu acho que a galera, todo mundo vai se juntar. Vai se juntar. O Martim, eu conheci há poucos dias, realmente é uma figuraça, realmente, um cara, Nossa, obrigado. cara super do bem, né, que tá aí vivendo os seus sonhos, né? Exatamente. Cada um tem seu sonho, né? Uns têm um sonho de fincar o pé num lugar, outros querem ganhar o mundo, como é o caso do Martim, né? Isso, A liberdade, gente espera né? que ele atinja isso.
Sabe-se lá se daqui a alguns anos ele já não está voltando, a gente entrevista ele aqui. Gente, vamos aí, como a gente está aí no comando, vamos organizar, viu, Martins? Vamos falar para você que não vai ser fácil, não. Certeza que não. Vamos juntar o pessoal da cultura aí, o Renta aí, ó, vai todo mundo... Isso. Cada um colocar uma letrinha ali, nós formamos uma, entendeu? Uma letra. alfabeto. Vamos ajudar esse homem aí a subir o morro, né? Que ele leve, né, para onde ele for, o nome da traça e o nome de Brasília, porque isso é muito importante, a cultura. Mas aqui estava tão quentinho até um dia desse. Só para Claro, nós começar a molhar estamos um encerrando o programa aí, mas eu queria saber o futuro aí. O que tem pro futuro, Cláudio Abrantes? aí? Cláudio Abrantes na Câmara Sabemos que o ano que Distrital, de vem volta. temos política. Como é que tá? Não, eu penso, Barba, bom, num projeto pessoal, eu venho para a reeleição, candidato a deputado distrital, mas assim... Partido é o... Eu estou sem partido, talvez seja o grande desafio que a gente tem hoje. Não tem nem em mente, nem para falar do programa do Barba, pô. Não posso nem te dar esse furo. Tem até abril, bicho. Porque realmente é muito difícil. Hoje a gente, e aí Tem que óbvio, escolher, o projeto pessoal é que Reeleição, que né? é reeleição, mas a gente, como eu estou no meio político, e apesar de tudo, Barba, a política ela tem dado maus exemplos, mas não a política, mas os políticos. Mas a gente não pode satanizar a política. A política pode existir sim, política do bem, pode existir sim, né? E isso a gente tenta trabalhar no nosso mandato. O que a gente esperava mesmo e que a gente quer para o nosso país é que a política ela não seja vista como essa ação, essa atividade marginalizada. Obviamente que está dando motivo, mas do ponto de vista da corrupção, da malversação de recursos públicos, de hospitais esfacelados e milhões em malas, essas coisas são muito ruins. E a gente sabe por quê? Porque a gente sabe que a política ela pode ser o caminho ao contrário, né? A política, de uma certa forma, ela ajuda traços a valorizar a cultura, a acolher pessoas como o Martim, a melhorar pessoas... Colocar o Michael Jackson na rua. Lógico, a política ela tem coisas boas. Então o que a gente espera é que a população ela comece a debater a política no sentido de o que eu quero de bom para o meu Distrito Federal, para o meu país. E use isso e faça da política esse instrumento. Se vai ser com A, com B ou com C, isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente resgate a política e que as pessoas que estejam fazendo esse trabalho tenham uma plena convicção que é uma missão. Não existe profissão política, eu não consigo concordar com isso. Qual a sua profissão? Sou político. Não, isso não existe. A missão, a política ela é uma missão, ela tem começo, meio e fim. Cada um vai ter seu período, sua parte para fazer o seu trabalho. Mas o que importa é que, no final de tudo, se desenvolva essa cultura de uma política do bem comum e de fazer o bem para a sociedade. Cláudio, em nome dos porta-vozes aí, deixei para você boa sorte aí. Tamo aí, obrigado por estar aqui. Renan, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu acho que a política ela é o fundamento das nossas relações. O pessoal confunde, né? Porque a política partidária, a política que disputa, a política que agrega poder, essa está sendo mal vista. Mas a política é o que a gente se relaciona no dia a dia. Sem política não há humanidade, o pessoal tem que entender isso. A política é basilar para que a gente se comunique, é o diálogo, é a capacidade de eu convencer você, de você me convencer e a gente atingir um objetivo comum. Isso é política. O resto é politicagem, é o que a gente agride, que tem que ser realmente combatida, a má política, a corrupção, o mau uso do dinheiro público, né? O fora Temer, que é necessário a gente falar sempre. Então é importante que a gente esteja, isso agregado a esse elemento que eu acho fundamental, que é a arte e a cultura, isso cria uma possibilidade, uma sinergia da gente conseguir atingir uma humanização da sociedade. Isso que a gente... e um programa como esse seu aqui é fundamental para a gente botar esse assunto na... Queria te agradecer aí, tua participação. Posso falar que eu trouxe um gringo no meu programa? Internacional. Não, por favor, que eu sou que está agradecido demais, porque não só o fato de estar aqui no programa e poder falar com vocês e com o público, né, as pessoas que vão assistir, sino que também por aquilo de acolher as pessoas, né, que estão precisando de uma ajuda, que é verdade. Eu viajo de mochilão, de puro selvagem mesmo que sou, e que também confio na bondade das pessoas e tal, mas às vezes é duro, né? Isso como que você falou também,
como é que é dormir na rua, é perigoso mesmo, É perigoso. E contar com pessoas como você, sabe que isso dá esperança, entendeu? Dá fé para... Nós vamos sair. Não só, e como o senhor deputado aí, Cláudio Abrantes, que também saber que tem pessoas dentro da política que fazendo a coisa acontecer. Fazendo coisas que sejam boas, isso é bom. Então nós estamos terminando o programa, queremos deixar aqui para o Martim encaminhado, nós vamos ajudar o Martins, nós vamos estudar. A gente faz um trabalho que seria muito mais fácil a gente pegar aqui, reunir um dinheiro aqui, dá para ele viajar. Mas a intenção da Traço não é essa, a intenção da Traço é que você trabalhe. Com certeza. E você consiga. Então nós vamos aí durante esses 15 dias aí trabalhar com você. Vamos te levar você aí para vender as revistas, é o primeiro passo, entendeu? Vou lá estar falando na área social. O Reno vai te estar colocando em evento, o Cláudio Abrantes vai estar te apresentando as pessoas. Para que você possa, do suor do seu trabalho, você conseguir a sua passagem. O que a gente acha que é muito mais fácil. Seria fácil a gente sacar o dinheiro do bolso e te dar, mas a gente quer ver você viajando com dignidade, com trabalho. Então, Beleza. essa força, Cidadania, eu me autoestima, comprometo na revista Traço em estar indo com você nos eventos, vamos ver os eventos aí. Isso que eu gosto. E vamos dar um prazo aí durante 15 dias aí. O que você juntou, o que nós vamos juntar, cada um dá um pouco aí e a gente e vamos vai- estar aí. Fechou. Estamos no final aí, muito obrigado aí e até a próxima.